E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estamos aqui para mais um episódio. Hoje eu estou recebendo um grande amigo, foi meu colega, foi diretor onde eu trabalhei também, todo mundo sabe que eu sou professor, né? E hoje a gente vai debater algumas coisas sobre a profissão, sobre a disciplina dele, e eu vou deixar ele se apresentar aí. Ivan, é com você. Olá, eu sou o professor Ivan, eu sou formado em filosofia, eu sou professor na Escola Delminda Silveira, eu sou professor de filosofia e de história. Eu tenho andado há algum tempo por essas linhas da educação. Eu tenho mestrado pela UniChapecó, em educação ambiental, em Paulo Freire, e tenho doutorado pela Universidade de Passo Fundo, em que eu estudei um autor chamado John Dewey e a formação do pensamento reflexivo para uma sociedade democrática. Então já faz alguns anos que eu estou na educação. Eu comecei a minha carreira oficialmente em 2000, exatamente no ano 2000. Então faz muito tempo que eu ando por essas salas de aula. Eu estive pensando mais ou menos, eu devo ter passado mais ou menos uns 15 a 20 mil alunos nesses últimos anos. Nossa, é muita coisa, hein? E aí é aquela coisa, né? Lembra de todos? Com certeza não. Mas Ivan, vamos começar a nossa conversa aí, né? O Ivan foi um dos primeiros que a gente conversou sobre fazer um podcast, já foi há uns 5 anos quase, alguma coisa assim, né? E a gente fez os primeiros testes lá na tua casa, pra trazer essa questão, pra conversar, debater ideias, né? Até a gente fez algum trabalho em parceria no YouTube, né? Tá lá até hoje, em um canal que a gente falou sobre alguns filósofos, alguns pensadores iluministas, né? Tá lá guardadinho, tá lá guardadinho. Mas eu quero saber, então, Ivan, desde o começo da sua formação, assim, até antes, quando que tu começou filosofia, como tu entrou nesse mundo da filosofia? É comum sempre ter ligação com seminário, né? No teu caso também foi isso? Sim, na verdade, eu acabo entrando para os Redentoristas, isso em 1996. Eu vou diretamente a Viamão, hoje seminário maior de Viamão, na Faculdade Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Uhum. E lá me deparei com a filosofia, que era um caminho automático para tornar a vida do ministério, que era a vida de se tornar padre, e na época missionário. E aí, durante as andanças da filosofia, acabou que eu me encantei mais pela filosofia e acabei largando um pouco a vocação do sacerdócio, Ah, tu, enfim. tu ia ser, tu ia ser padre mesmo. Eu acho que eu poderia dizer que minha vida sempre foi feita um pouco de exageros. Eu tive algumas experiências e eu imagino que durante alguns anos no seminário eu tenha levado muito a sério a questão da espiritualidade e principalmente da religiosidade, sabe? E eu especificamente num dia em que eu estava voltando de férias de julho, eu já tinha passado acho um ano e pouco, não sei se era no primeiro meio ano, no primeiro meio ano, no segundo ano e meio. E aí eu ia embarcar em Porto Alegre às 6 horas da tarde, numa dessas noites de inverno, e eu tinha visto duas crianças, uma tinha em torno de 8 anos e a outra tinha em torno de 4 anos, e era aquelas noites de inverno, e escurecendo assim, já muito frio, com vários casacos, pegando as malas para ir embora. E aí eu me questionei o que eu iria ajudar aquelas crianças, porque tinha passado algum tempo rezando, rezava meio que o terço todo dia, e aí eu me questionei o que eu iria ajudar aquelas crianças de rua ou se eu iria simplesmente embarcar no meu ônibus, virar as costas e ir embora de férias. Sim. E eu fiz assim, eu embarquei no ônibus e foi muito cômodo, tinha aquelas crianças lá, não sei o que aconteceu com elas depois. Só que aí eu decidi que eu não tinha muita vocação para celibato, porque se eu tivesse mesmo, eu teria que ter habilidade de tomar um dos meus interesses particulares para ajudar aquelas crianças. E eu não o fiz. Uhum. Eu decidi que eu não tinha vocação para isso e nem vocação para ser mártir. Uhum. E aí, mas essa mudança, além desse episódio, no período da faculdade, teve algum professor, ou algum livro, ou algum outro momento que fez tu mudar essa ideia, ou só aquilo já se bastou? Porque às vezes a ideia é uma construção de várias coisas, né? Intelectualmente, eu me lembro que tinha na época um diário, no terceiro semestre de filosofia, quando nós estudamos os filósofos iluministas, principalmente a minha primeira grande viagem intelectual foi com René Descartes, quando eu li o livro Discurso do Método, enfim. E aí eu acabei me encantando pelo Discurso do Método, e tinha um professor, na época muito jovem, conheço até hoje, o Rodney Miller, que ele tinha só uma paixão pela filosofia e acabou despertando, principalmente num filósofo, que eu tranco num filósofo durante muito tempo, chamado Immanuel Kant. E aí eu faço, inclusive na época, hoje a gente chama de TCC, na época se chamava de monografia sobre Kant, e eu permaneço encantado pela filosofia moderna, tá? Então eu me lembro, na época eu escrevi no diário, que se um dia eu perdi a minha vocação intelectualmente foi porque eu tinha me encantado pela filosofia. Uhum. Mas claro que a filosofia, como eu tomava na época, ela era uma atividade extremamente intelectual. Porque para quem conhece um pouco filosofia, Kant é considerado entre os filósofos, o filósofo, ele durante grande parte da vida dele tinha uma rotina sistemática de estudo, tanto que na cidade, hoje cidade de Kaliningrado, na época era Königsberg, o relógio da cidade de Königsberg era regulado pelas caminhadas dele.
Então ele tinha um estilo muito metódico, muito rigoroso, ele fazia exatamente as mesmas coisas todos os dias, não constituiu família para se dedicar ao estudo da filosofia. Então ele foi meio que um divisor de águas, hã, em termos de forma geral, ele faz filosofia sobre a física newtoniana, quando a filosofia se separa da ciência e passa a ter um conhecimento próprio. Então eu tenho me encantado um pouco pela obra dele. Na época eu li muito a Metafísica dos Costumes, a fundamentação da Metafísica dos Costumes, e depois eu meditei em uma outra obra dele que é clássica, a Crítica da Razão Pura. Tá, e daí essa mudança de ser filósofo para ser um professor de filosofia, como que foi essa construção? Porque tem muitos que entram na licenciatura, né, e muitos mesmo, assim, eu fico impressionado até, que não necessariamente queriam ser professores. Não era essa a primeira, intenção. Pra ti foi esse caso também ou como que foi? Eu acho que eu não escolhi a filosofia, eu acho que a filosofia me escolheu. Eu acho que sempre assim, eu me deparei com a filosofia e acho que o magistério é meio que uma consequência disso, na forma como nós organizamos uma necessidade de sobrevivência, mas eu tinha muito claro, na época, com outro colega meu, a gente queria ir para Paris, estudar filosofia, principalmente inspirado em Sartre que tinha aquela... Viver em algumas fontes, né? E aí a gente iria se dedicar a estudar. Então a vida depois tomou outros rumos, eu acabei saindo do seminário, retornando para cá, e aí quando eu retorno para cá, a primeira coisa que eu queria fazer era continuar fazendo mestrado. Uhum. Então no primeiro meio ano que eu estava dando já aula em 2000, eu vou para Santa Maria, conheço Ah, fazer mestrado lá. um professor kantiano lá chamado Christian Hahn, estudava, ele era alemão, enfim, e era professor titular da Universidade de Santa Maria, e eu conversei com ele, troquei uma ideia sobre fazer um mestrado lá, e a sugestão dele é que eu devesse ler toda a Crítica da Razão Pura. Então no ano de 2000 eu li sistematicamente a Crítica da Razão Pura, linha por linha, metodicamente, fiz caderno, anotação, e aí no final do ano eu volto para Santa Maria, e aí o professor disse que ele estava muito ocupado com os orientadores, e eu acabo indo para URGS e para PUC. Na época eu passei a primeira seleção de mestrado. Eu passo na URGS, naquela época, sob orientação de uma professora chamada Silvia Altman, e eu fui primeiro orientando, e eu acho que o primeiro fracasso dela também, porque depois eu desisto do mestrado, porque na época o Estado não tinha licenças para afastamento, então eu fazia o quê? Eu trabalhava 40 horas, eu pegava o ônibus aqui em São Miguel, ia na aula durante o dia lá e voltava de noite, outro dia eu continuava trabalhando. E aí eu fiz durante quase um ano e pouco. E aí ela disse que a gente entrou num acordo que era muito difícil, eu abri mão, peguei uma licença não remunerada, fui para Porto Alegre, fiquei meio ano só estudando e ainda nós não conseguimos progredir. Na época, Kant é um filósofo alemão, eu achava que eu tinha que ler alemão e a sugestão dela era que eu devesse ler as traduções dele em inglês, os autores em inglês, que ela tinha mais familiaridade. Sim. Aí eu acabei começando a fazer o ISA, esse meio termo todo, para tentar entender o inglês, e acabou que não desisti meio do mestrado lá. E aí eu fiquei um tempo sem me dedicar a estudar, porque eu achei que a vida não era uma vida intelectual, não era para mim. E aí eu acabo me dedicando somente à função de magistério. Depois tu foi para o espanhol também, né, depois de um tempo. Tu começou a ler mais em espanhol. Espanhol, alemão também, alguma coisa. Uhum. Aí depois de um tempo eu continuo como professor em São João, acabo depois vindo a Mondaí, tá? Por sugestão de uma professora, inclusive uma professora que trabalha em São João, que tinha o ISA aqui. E eu acabo vindo para Mondaí. E depois disso eu retorno, daí eu passo pela experiência da gestão, eu fico alguns anos na gestão, e durante a gestão eu retorno a fazer o mestrado na UNO Chapecó. Uhum. Que aí eu acabo voltando a estudar, e aí eu estudo Paulo Freire e educação ambiental, mas aí eu faço mestrado em educação e não mais em filosofia, como era o meu primeiro objetivo. E aí eu consigo licença, um afastamento, aí eu desisto da gestão, eu passo a gestão adiante e me dedico só a estudar. Aí eu faço o mestrado e depois de um tempo, um ano depois do mestrado, eu vou para o doutorado. Daí entra a pandemia, porque meu objetivo era fazer intercâmbios, enfim. E daí naquela pandemia que a gente começou a gravar os vídeos também, que era uma necessidade da época a gente fazer, e aí a gente acabou indo um pouco para esse lado da gravação. Que daí foi o período em que eu estava já no doutorado lá em Passo Fundo. Sim. Só pra uma coisa que não foi falada, né, tu é aqui da região, né, tu é natural daqui. Sou natural de Laju. Laju. Sim, Laju. Depois meus pais viveram aqui em Mandaí Uhum. um tempo, e aí a gente acabou indo para São Lourenço, que é Iporã. E daí que é onde tu reside até agora, né? Isso, residi um tempo na época da pandemia, eu estava morando aqui em Mandaí. Uhum. Tu morava perto da escola, eu lembro. Bom, Ivan, e agora indo um pouco pra questão de material, né, da sua convivência com algumas ferramentas.
como que é o processo, como que é o teu processo, e talvez tu pode dar dicas para alguém que quer ler e compreender alguns textos filosóficos mais complexos, assim. Porque hoje em dia tem, assim, leitura não é um forte, né, segundo as estatísticas, assim, o número de leitores ele tá estagnado, ele chegou a cair, daí cresceu e estagnou. Mas para quem quer fazer essas leituras complexas e com compreensão. Eu acho principalmente que a filosofia, existe a filosofia de filósofos, que ela é muito interessante, mas ela é muito abstrata. Mas eu acho que a filosofia, basicamente, ela não está nos livros. Uhum. A filosofia, enquanto uma atividade intelectual, ela está nos livros, mas principalmente ela nasce de problemas existenciais. Kant reduz os problemas filosóficos em três, tá? Quem sou eu? Né? Quem somos nós, seres humanos, que é a busca do ser humano. O que podemos esperar, que é o problema da ética, e o que podemos fazer, que é o problema da religião, e o que podemos fazer, que é o problema da ética. Então, de certa forma, as pessoas vão se deparar sempre com os problemas filosóficos. A única diferença é que a filosofia, ela normalmente surge na falta de. Tá? Então, quando nós estamos num momento de crise, a gente se questiona quais as razões da existência. A única diferença é que, nesses momentos de crise, talvez nós não tenhamos um aparato intelectual, e hoje eu gosto muito de trabalhar na ideia da inteligência emocional, na educabilidade das emoções, de lidar com essas questões, que são as questões que exigem um pouco mais. Então, hoje, a minha sugestão, principalmente, é que as pessoas tornem as suas experiências mais reflexivas e, consequentemente, mais significativas. Embora a atividade filosófica e da leitura e a melhor forma de você trabalhar com textos filosóficos, com obras filosóficas, é ficar perto, ler obras filosóficas, se dedicar a obras filosóficas. Mas principalmente hoje eu acho muito mais que pensar não é uma coisa, mas é uma atividade, é um exercício. Sim. Então, se você quer ganhar musculatura, você tem que puxar ferro. Então, não é na primeira vez que tu vai puxar um ferro que tu vai ficar forte. O músculo vai inchar e você tem que continuamente se dedicar a isso. Então, o exercício formativo, de forma geral, ele é você dedicar-se a. E a filosofia, ela dá um pouco de corpo para os reveses, para as vicissitudes da vida. Então, ela permite com que, de alguma forma, você lide com aspectos existenciais, não como se fosse a primeira vez. O que eu tenho observado muito, já quando a gente vai uma crítica social, é que hoje nós lidamos com as emoções muito como patologias. Uhum. Então é comum você ver pessoas que, para irem trabalhar, elas precisam tomar algum remédio para se equilibrar emocionalmente. Sim. Isso são resquícios de que, em alguns aspectos da nossa sociedade, talvez tenha problemas. E aí a gente fala muito para os jovens, você tem que tentar se adaptar ao mundo. Agora, se você se adaptar a uma sociedade doentia, aspectos doentios da sociedade, você se torna doente. Se torna doente. Então, hoje eu penso em ser inteligente para um aluno, principalmente para quem está na educação, não é só tirar nota boa. Ser inteligente é você saber lidar com os problemas da tua vida em aspectos cruciais. Uhum. Então, isso não tem a ver só com livros, tá? Entendeu? Eu estou tentando revelar. Sim, sim. Isso tem a ver com a experiência e como significa. Então, nós temos lá o sujeito que ele é praticamente analfabeto, mas ele é um sujeito inteligente que sabe lidar com os problemas da sua vida, Ele é reflexivo. seja ele na atividade que ele esteja fazendo, tá? Então, assim, e por outro lado, eu posso ter pessoas extremamente inteligentes, eu acho que durante muito tempo eu fiz a filosofia assim, pra você ser extremamente intelectual, mas ao mesmo tempo você ter dificuldade de lidar com as coisas básicas da vida. Sim. Tá? Então hoje eu fico pensando se tá um sujeito, tinha uma época que eu fumava, eu ficava pensando também de ser inteligente se eu não consigo cuidar da própria saúde. Então a primeira coisa, eu acho que hoje o conhecimento tem que reverberar sobre você. Sim. Tá? E aí, a formação humana, né? Quando eu penso hoje, quando eu vou pensar em educação, porque depois do doutorado eu tenho aproximado a filosofia com a educação. Então eu sigo um autor chamado John Dewey, e a relação da filosofia com a educação, principalmente por jovens, não está nos problemas filosóficos que eu comentei antes, mas está basicamente nessa perspectiva e no crescimento. Tá? Então, normal é as pessoas, os adultos, se depararem com as questões filosóficas em momentos de crise. Quando nós lidamos com jovens e adolescentes, você não precisa gerar neles uma crise, porque principalmente Já estão. a função de um professor é criar esperanças, criar perspectivas. Tá? Eu insisto muito, todas as vezes que a gente tem reuniões, que a escola não pode gerar mais problemas para os adolescentes. A escola precisa ajudar, ela é a ferramenta pública que nós temos hoje, de ajudar os jovens a resolverem os seus problemas, criar ferramentas intelectuais Achar e um caminho. emocionais para eles começarem a pensar e repetir na vida deles. De forma geral, os adultos se deparam, uma pessoa adulta se depara com os problemas filosóficos, que não são problemas da filosofia, são problemas da existência humana, em momentos de crise. Então, para um jovem, para um adolescente, e aí eu sugiro hoje uma leitura muito interessante, A Geração Ansiosa, que é um best-seller que saiu, e eu tenho insistido muito com os professores lerem, que A Geração
que nasceu mais ou menos no recorte entre 2000 e 2014, segundo esse estudo, tem problemas de ansiedade. E inclusive a lei que nós temos hoje da proibição do uso do celular, esse autor foi convidado a fazer uma palestra, se eu não me recordo, no Senado Federal ou no Itamaraty. E uma das dicas do autor é a limitação do uso de celulares nas Você escolas. lembra o nome do autor? Ah, Eu posso colocar na tela daí depois, né? Tu me passa o nome. existe PDF, é possível. Sim, sim. Inclusive tem um capítulo muito interessante, que é porque as meninas sofrem mais do que os meninos em decorrência do uso das redes sociais. A ansiedade, ela é mais brutal sobre as meninas. Inclusive, se vocês pesquisarem no site do IBGE, tem uma pesquisa que mostra que as meninas nessa geração, no Brasil, sofrem o dobro dos meninos em porcentagem. Tá? Então, o uso da rede social, ela afeta mais emocionalmente as meninas do que os meninos. A minha sugestão é que quem lida com Tu tem alguma ideia do porquê? filhas, sim, tem alguma ideia de por quê? Porque, primeiro porque nós temos uma formação, como nós formamos as mulheres. Existe pra ser bem sutil, uma biopolítica maior sobre os corpos das mulheres. Sim. Então há uma necessidade, numa certa fase, de exposição maior dos corpos das mulheres, e consequentemente das meninas. E isso faz com que ela se frustre muito em relação à sua autoimagem. Então você pega uma imagem tua lá, bem organizada, enfim, masterizada pela inteligência artificial, e ela não corresponde à tua imagem de fato. Só que quando você se olha no espelho, você entra em crise em relação a isso, tá? Sim. Então, enfim, isso é no sentido muito superficial, mas há uma biopolítica, há uma comercialização maior dos corpos das mulheres, há um culto maior em torno da beleza Porque feminina. antes das redes sociais, as mulheres já eram julgadas por causa disso. A rede Isso. social potencializou tudo isso, Uma né? terceira, e a formação da mulher também, de que ela é ensinada a engolir um pouco mais. Isso gera algum tipo de impacto maior, tá? Emocionalmente, tá? Mas isso não é só um problema, isso é um problema geral da juventude, não é só dos jovens, dos adultos, que é essa patologização das emoções. E aí eu te pergunto, já pra entrar com tudo isso que tu falou, como trabalhar tudo isso, aí vencer bem entre aspas, tá, Ivan? A questão do currículo da disciplina e como trabalhar, então, todas essas questões com essa juventude atual. E se teve muita mudança quando tu começou a dar aula para os dias atuais? Assim, já deu pra ver que sim, né, tem uma mudança geracional ali de alunos, né, mas se puder destacar algumas coisas, as dificuldades de se trabalhar isso dentro de sala de aula. Olha só, eu acho que existiu muitas mudanças. Primeiro, como é que eu penso a função do professor, tá? E olha que eu estou falando de um professor que basicamente ocupa o tempo todo explicando na sala de aula. Mas a juventude, assim, se nós pararmos para olhar, Diaco, se não existe lugar onde a vida floresce mais do que numa escola. Quem tiver dúvida, pega um dia quando passar no intervalo numa escola primária e você vai ver a vida borbulhando. Quer dizer, então há muita energia dos jovens usando na escola, tá? Que com o processo de envelhecimento pode causar um mal-estar no professor. Então, quando nós queremos envelhecer, a gente quer sossegar. E a juventude é uma vida aflorando, borbulhando. Então, uma das coisas que eu acho muito interessantes para a gente não sofrer muito no Magistério da Educação é você deixar-se afetar por essa energia proativa. Quer dizer, você se renova com a energia das novas gerações. Então, isso não te coloca num lugar de conflito com os jovens, tá? Embora Os conflitos existem. os conflitos existem, e o professor é o adulto, o funcionário público adulto que organiza esse ambiente. Então, em termos de esfera pública, mudou muita coisa, principalmente nos debates contemporâneos. Muitas coisas mudaram. Hoje nós evoluímos em história da África, nós evoluímos na questão do preconceito, nós evoluímos nessa questão da diversidade, Questão indígena. da questão indígena, e que, de repente, numa outra época, isso não era tão enfatizado, tá? Então, cada vez mais, eu acho que pós-pandemia, nós também temos a complexificação dos problemas emocionais, tá? Quando nós voltamos na aula pós-pandemia, nós tínhamos alunos que entravam em pânico quando ficavam dentro de uma sala de aula. Essas gerações que hoje estão no primeiro e no segundo ano, eles estiveram no ensino fundamental, numa época muito importante da vida deles, eles estiveram na pandemia. E isso causou efeitos sobre eles. Então, nós considerar com cuidado, e a função da escola é esse cuidado que se tem com os jovens, nós entender que eles têm efeitos desses problemas, dessas questões emocionais que afetaram. Fingir que isso não existiu, eu acho que é um dos grandes problemas nossos.
Então, o currículo, no meu ponto de vista, o professor deve dominar tanto o currículo que ele pode, durante a aula, se ocupar com os jovens. Porque se o professor é inseguro, se nós temos uma má formação do professor, e o professor é inseguro com o conteúdo, ele precisa se ocupar com o conteúdo. Sim. E quando ele se ocupa com o conteúdo, ele não consegue se ocupar com a formação. E ele deixa de lado os outros. Ele ignora se tem alguém prestando atenção. Eu vou passar aqui no meu slide hoje, independente se tiver alguém prestando atenção ou não. Tá? E isso é destrutivo para os alunos e, inclusive, destrutivo para o professor. No sentido de que ele não percebe o seu trabalho sendo surtindo efeito. Embora, hoje nós temos um fenômeno muito interessante na escola, que é os jovens dormem de manhã na sala de aula. Então nós temos uma geração, isso é um problema público, isso não é um problema de mau caráter dos estudantes. Isso é assim, o nosso sono é fragmentado. Inclusive nesse livro, no capítulo trata sobre isso. O nosso sono é fragmentado. A gente acorda de madrugada, a gente vai pro celular, a gente mexe alguma coisa, a gente põe uma música, a gente põe um vídeo lá e se ocupa durante a noite. O jovem também faz isso. E, consequentemente, ele não tem um sono contínuo e de manhã ele acorda cansado. Então, quando ele senta numa sala de aula em que o professor não tem 8 segundos só, porque hoje eu brinco assim, o professor tem 8 segundos para dar a mensagem dele, que é mais ou menos o tempo de um videozinho curto. Então, em 8 segundos, se tu empolgou ele vai prestar atenção. Vai prestar atenção quase a aula inteira. Embora eu acho que às vezes ele desmaia de sono. Então ele adormece na sala de aula porque a voz do professor é a mesma, o som é o mesmo, normalmente o tema da aula é o mesmo, e nesses vídeos curtos a gente vai variando muitos temas, e isso cansa ele. Não é que ele adormece, ele desmaia na sala de aula. O dormir numa sala de aula é mais ou menos o dormir numa perna, assim, quando você está sentado. Você não está descansando a perna quando você dorme, simplesmente é um mau uso uma mal localização da perna que ela adormece lá. Então, essas novas gerações, não é que eles separam, vou dormir na sala de aula. Eles simplesmente param na sala de aula, tá? Por uma decorrência de uma gestão de vida que foge do controle da sala de aula. Quer dizer, é uma gestão de vida que quem é pai sabe que tem dificuldade de gestar isso aqui. Porque o ambiente privado, que era o quarto, com as redes sociais, ele não é mais privado. A criança sozinha num quarto, ela não está mais sozinha no quarto. Ela está num ambiente público. E essa mistura do público e do privado tem afetado, inclusive, as nossas vidas e a nossa formação, tá? Então, é comum hoje, numa aula expositiva, assim, os alunos se adormecerem, apagarem, enfim, e porque eles não conseguem suportar a gestão. Enfim, eu poderia dizer que a aula é monótona, é rotineira. Acho que nós teríamos que mudar tempo-aula urgentemente. Era isso que eu ia te perguntar, Ivan. Tu acha que isso passa também pela organização dos horários de aula? Porque, assim, ó, a gente pega alguns países que os horários são diferentes. Eu não tô dizendo nem que, tipo, nossa, revolucionário e tal. Mas será que não dava pra tentar fazer uma alternativa assim? Porque, por exemplo, a aula começa às 7h30, né? Basicamente, em média é isso. E daí, aquele aluno que vem lá do interior, ele acorda tal hora, daí até chegar na escola, daí ele tem que ficar até às 11h30, depois voltar pra casa, ele chega em casa passado do meio-dia. E aí, às vezes alguns vão dormir, outros vão ajudar no trabalho em casa. Então, tu acha que poderia ter uma nova reorganização também? Não só a questão da aula ou do jeito do professor, mas também a questão do horário. Eu acho que sim, eu acho que nós deveríamos ter mais intervalos. Eu acho que um intervalo só é muito pouco para essa geração. Então, Um intervalo mais longo, talvez? ou com mais. Eu li uma pesquisa sobre uma sugestão é ter mais intervalos de 5 minutos para dar aquela quebrada. Embora nós tenhamos proibido o uso do celular no ambiente escolar. Que eu, de fato, não sei se isso é bom ou ruim. Porque talvez a escola seria o único lugar que nós pudéssemos aprender a usar de forma inteligente. Sim. Tá? Quer dizer, talvez a escola poderia ensinar os alunos a usar. Embora nós tenhamos agora, desde semana retrasada, nós temos o novo ECA digital. Que vem daquela experiência do FELCA, da adultização das infâncias e etc e tal. Então nós estamos numa mudança sobre o uso do celular entre os jovens, enfim, uma maior tentativa de proteção dessas crianças, tá? Uma coisa que eu comentei, assim, essa geração jogou muito Roblox, e um dos programadores do Roblox, semana retrasada, foi preso por ter, enfim, conteúdo inapropriado de crianças nos Estados Unidos. Então os nossos filhos estavam expostos a esses riscos, e eles estão expostos, assim como os adultos. Um ator alemão que eu li, muito tempo atrás, ainda quando estava na época do mestrado, ele tem uma sugestão que as crianças precisam ser corresponsáveis. O pai não consegue controlar mais suficientemente o filho. Então uma gestão democrática com o filho é muito melhor do que você vigiar e punir. Você precisa dizer, olha, você tem que ser responsável. Porque senão você vai ter experiências que vão ser negativas na experiência social. Você vai ver um mundo que eu não consigo mais te proteger. Você vai ter experiência. Então essa conversa franca, que é diferente de uma conversa moralista, dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode jogar isso,
porque tem tendência com crianças a fazer isso, e a gente acaba perdendo eles. Então eles precisam ter a confiança de dizer, olha, aconteceu um erro ali, enfim, não existe, e que a gente possa auxiliar e acompanhar a vida deles. Caso contrário, a gente está expondo eles a um risco desnecessário. E responder os porquês disso tudo também, né? Isso, O eu acho porquê. que é. E essa geração mais nova, eles são muito inteligentes. Assim, embora não sejam inteligentes em algum certo sentido, que a gente gostaria de dizer tradicionalmente, mas eles são muito inteligentes, eles aprenderam a usar plataformas, eles já aprendem a usar as plataformas, se expor menos risco. Você vê muitos jovens adolescentes não postando mais o rosto. Elas postam o celular, intuitivamente elas já são sendo Ou inteligentes. só parcialmente. Porque são captados por inteligência artificial, enfim. Então, eu acho que existe uma intuição nos jovens, uma capacidade de se moverem nesse ambiente. Embora ainda alguns perigos sejam muito latentes em relação a isso. E como que é pra ti? Tipo, quais foram as diferenças que tu percebeu? É lógico que bagagem com certeza cresceu, né? Mas em sala de aula, o que tu percebeu? Se tu percebeu alguma mudança? Você dando aula antes do mestrado, depois de já formado no mestrado e pós-doutorado, isso alterou alguma coisa no teu estilo de dar aula, nas tuas mudanças? As reflexões e a bagagem com certeza aumentaram, né? Mas isso mudou alguma coisa de maneira positiva? Eu acho que principalmente o doutorado mudou significativamente a minha forma de perceber o mundo Uhum. e a forma como eu trabalho em sala de aula. Principalmente, não tanto em relação à filosofia, mas do vínculo da filosofia com a educação, Ah, sim. tá? Porque, assim, eu tenho entendido que a condição humana é frágil, que é muito vulnerável. E se faz sentido ter educação, essa educação precisa fortificar esses jovens, deixar eles mais, se é que eu posso usar uma certa perspectiva, preparados para enfrentar os revés da vida. Então, contei um pouco sobre isso, os livros ficou comentando isso, dizer a educação como uma armadura, quer dizer, é uma fortificação dos jovens. Então, trabalhar a filosofia, inclusive a história, como uma ferramenta que possa fazer com que eu ajude o aluno, o jovem, possa enfrentar os problemas da sua vida. História hoje, já que tu é professor de história hoje não trabalho mais história. Eu sempre brinco assim com os alunos, olha, se eu trabalhar história com vocês, eu vou ter história do presente. Uhum. Quer dizer, não é história do passado. Nós vamos tentar entender o presente, o mundo que você está vivendo a partir dos laços históricos, né? Usando uma analogia assim, a gente vai tentar entender as plaquinhas da história no teu mundo. Isso faz diferença, porque senão, na aula de história especificamente, a aula de história fica... Quem tiver um gosto exótico, uma paixão por história, vai ter que se dedicar à história. Mas a maior parte dos nossos jovens não vão ser historiadores, não vão ser filósofos, Sim. mas eles vão precisar utilizar as ferramentas filosóficas e históricas para tentar se mover no mundo. Sim. Para nós não chegar no final e ser terraplanistas, por exemplo, assim, deixar que a terra é plana, assim, mesmo que a gente decorou um monte de coisa na escola. Então, eu acho que urgentemente a escola e a formação humana tem que pensar nessa capacidade de auxiliar, ensinar a pensar, tá? Entender o meio que está Isso. inserido, né? Mas pensar não só no sentido cognitivo, Uhum. pensar também na capacidade de gestar as emoções. No sentido assim, há uma necessidade que no ambiente público hoje as pessoas saibam gestar as suas emoções. Que vai acontecer reveses, que vai existir movimento, aspectos da vida que vão te causar sofrimento. E é humano sofrer, é loucura escolher sofrer, tá? Mas é do ser humano e como ele lida com esses reveses, tá? Porque sempre tem alguém querendo te vender uma solução mágica. E a gente vai ficar refém de uma sociedade em que nós patologizamos, eu perdi uma pessoa na minha vida, eu tenho direito a ter luto, eu não preciso superar isso logo, isso não é uma depressão eu estar com luto por alguma pessoa, tá? E numa sociedade imediatista, em que nós somos gestores de si mesmo, em que eu me auto-exploro, e aí vem aqueles negócios que os jovens dizem assim, enquanto que os outros dormem, você trabalha, É. faz você se sentir mal, inclusive, com o tempo que você está descansando. O sentido assim, então, Parece não merecedor. o sujeito se toma como uma empresa e se auto-explora, tá? E ele se vende, tá? E não tem problema nenhum, nem a pessoa trabalhar, estudar muito, mas contanto que ela sinta a vida dela pulsando. E não que ela faça isso no sentido assim, eu estou sofrendo porque um dia eu quero ter resultado. Porque de repente esse pote de ouro no final do arco-íris nunca vai existir. É. E talvez ele exista, mas não vai ser o suficiente mais, né? Que até chegar no final da jornada. Mas aí, a gente conversou bastante coisa sobre essas dificuldades de hoje em dia, né? Mas tu pincelou várias coisas sobre as ideias e sobre até alguns nomes de filósofos, né? Quais tu mais utiliza para trabalhar em sala de aula? Quais filósofos, assim, que tu pode... Vamos pegar, sei lá, top 3 filósofos que tu mais utiliza para trabalhar em sala de aula. E também se tu pode falar um pouco sobre as ideias deles. Bom, eu passei por umas mudanças, então eu acho que hoje o filósofo que eu acho muito interessante, assim, que meio que norteia todo o meu pensamento, é um filósofo norte-americano, um pragmatista chamado John Dewey. Uhum. Enfim, eu fiz o meu doutorado sobre ele.
E eu tenho algumas obras que eu gostaria de salientar, mas a principal delas é Educação e Democracia, tá? Que é um clássico, em que, em última instância, uma sociedade democrática exige que os cidadãos tenham uma formação para participar, inclusive, do jogo democrático. Então, a escola, nesse sentido, ela tem um papel primordial para auxiliar a construção de uma sociedade inteligente e democrática, porque senão nós elitizamos a democracia, tá? Elitizamos a um certo grupo. E ainda existem pessoas que falam bastante em reduzir a participação de algumas classes, algumas faixas da sociedade para não participarem de votação, né? Isso. E esse autor tem um livro também que é Como Pensamos, Uhum. tá? Em que ele trabalha, então, e a minha tese foi sobre isso, ele trabalha como a formação do pensamento reflexivo, tá? A formação dessa atividade reflexiva, e ela não tem separação entre pensar de uma pessoa comum e o pensar de uma pessoa, são as mesmas pessoas que estão pensando. Então, a sofisticação que converte no conceito que eu usei, um conceito recém-chegado e muito, que eu gosto muito de usar e também é meio banalizado, que é a ação inteligente. Então, ação inteligente não é só o sujeito que tem uma certa racionalidade instrumental, mas um sujeito que sabe usar o pensamento em vários aspectos da vida. Sim. Tá? Ele tem vários livros em relação a isso, tá? Esse autor é John Dewey, então, eu gostaria de ressaltar. No doutorado tem um livro, e aí eu quero citar um autor chamado Michel Foucault, mas especialmente um livro chamado Hermenêutica do Sujeito, tá? Que a gente participou de um grupo de estudo, e o meu orientador, Cláudio Dal Bosco, trabalhou muito tempo com esse livro, trabalha ainda, mas ele trabalha a filosofia na perspectiva do exercício do cuidado de si. Então, em vez da filosofia, que é muito comum, as pessoas dizem, conhece-te a ti mesmo, ele diz, antes de te conhecer, as tuas atividades, o teu viver é um exercício de cuidados. Uhum. E aí faz sentido você se conhecer. Porque senão você vai se conhecer e tu vai se tomar como um objeto. Tá? O autoconhecimento, assim como o conhecimento de forma geral, é um se tomar como uma coisa. E antes de você ser uma coisa, você é um sujeito. Então, principalmente os exercícios da vida como um cuidado de si. Tá? Então, o que você faz na vida é um tanto cuidado de si. E só faz sentido nessa perspectiva. Tá? Que eu gostaria de ressaltar esse filósofo chamado Michel Foucault, que é tanto quanto polêmico, assim, porque tem uma obra muito Sim. vasta. Sim. Eu tenha me dedicado também a um autor chamado, que não é tão reconhecido na filosofia, mas é o maior intelectual que nós temos no Brasil, que é Paulo Freire, tá? Que apesar de ter muitas pessoas, ele tem um livro chamado A Educação como Prática da Liberdade, que é um livro anterior à Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido é o livro mais conhecido dele, mas a Pedagogia do Oprimido é um livro escrito da dor do exílio de Paulo Freire. Uhum. Então ele é um livro um pouco mais forte quanto à revolução e mudança social. A Educação com Prática da Liberdade, ela trabalha mais o princípio de que a educação permite o sujeito se libertar nesse processo. Tá? Então, acho que eu gostaria de ressaltar esses autores. Eu tenho paixões por alguns, como Kant, mas eles são paixões mais antigas, mais particulares, que hoje eu tenha operado menos, porque são autores de outro contexto, e a aplicação no contexto contemporâneo sempre é muito mais difícil. Tá? Mas tem um livro também que eu gostaria de citar, assim, que apesar de não ser muito interessante, mas num exercício formativo pessoal, é Cartas ao Lucílio, de Sêneca, que nesse livro Sêneca escreve cartas a Lucílio e que ele ensina a viver, e ele tem uma teoria, o estoicismo é uma teoria que o princípio é se desligar de alguns aspectos da vida, tá? O princípio da ataraxia, que eu acho muito interessante como filosofia de vida, assim, quando você está muito ansioso, quando você quer fazer muitas coisas, há um exercício de você diminuir suas necessidades, de se concentrar nas coisas que são possíveis de mudar, embora isso seja o ideal, tá? E não seja real, tá? É que nem o exercício de você fazer regime ou jejum. Ele é um ideal, você nunca consegue definitivamente se desligar de todas as coisas que estão ao teu redor, mas é um exercício de você diminuir as ansiedades, as necessidades, e isso traz de imediato uma paz em alguns momentos de uma sociedade turbulenta. Eu tenho uma frase acho que é da Pedagogia da Autonomia, que ela é: o professor, ele forma ao formar e ele se reforma também formando, né? Essa é uma frase muito interessante do Paulo Freire, porque isso mostra bem a nossa conversa, né? Ah, conforme a nossa experiência em sala de aula, a gente sempre se reforma, né? Além de a gente se formar, ter novos conhecimentos, nós reformamos aqueles que já adquirimos. E o conhecimento não se trata só de disciplina, mas também de como lidar com os jovens, porque eles vão mudando através do tempo, né? Eles vão Isso. mudando, eles vão mudando. Eu acho que uma escola, vou falar em termos de escola, mas depois da profissão, um professor que só quer ensinar, ele se desgasta. Uhum. Sim. A sensação que eu tenho às vezes é o sujeito dizer, eu detenho conhecimento, só quero ensinar,
no final do dia ela é uma Eu vou vencer o conteúdo. É, Essa frase aí é um nossa. bagaço espremido. No final ele tá lá exausto pelas coisas Ele que não fez, vence conteúdo. não vem, se sente exaurido. Então essa ideia que eu falei antes, assim, a gente tem que aprender que as novas Sim. tem pessoas, tem alunos que eles permitem, se você tiver abertura, você cresce com eles, Sim. tá? Pelo menos você consegue perceber outras coisas. Então, essa abertura, que é uma certa humildade do professor, tá? Eu sempre brinco assim, você não perde a autoridade quando você conversa com o teu filho. Você não perde a autoridade quando você diz que você não sabe. Você não perde a autoridade quando você ouve ele, tá? E que você cede algumas coisas, negocia, tá? Porque aquela ideia de autoridade como alguém que sabe tudo torna o exercício do magistério muito extenuante. Sim. Tá? E você vê muitas pessoas dizendo, eu não suporto mais, porque a aula é mais ou menos aqui, tá? Sim. As minhas aulas é mais ou menos, a gente vai conversando, enfim, só em outro tom, né? Mas de forma geral, o exercício de você compartilhar. Então, uma escola inteligente é uma escola que aprende também, Sim. tá? Por quê? Porque essas novas gerações que estão aqui, elas vão ter problemas, vão ter questões que vão surgir daqui a alguns anos na sociedade, na esfera pública. Só que, embrionariamente, os problemas já estão na escola. Então, embrionariamente, se a escola tiver abertura para perceber, ela já consegue, de alguma Lidar forma, com isso. aprender a lidar com isso, Uhum. tá? Mas eu acho muito, assim, que hoje, um jovem não basta ele aprender tudo que se ensina. Não é suficiente. Sim. Mesmo que nós tivéssemos, tanto no nível pessoal como no nível público. Porque as novas gerações vão ter problemas que as nossas gerações não tiveram. Então, por mais que eu queira dizer que eu sei lidar com todos os problemas, vai surgir novos A gente não problemas, sabe. mudanças de tecnologia que a gente não vai ter mais. Então, precisa aprender a lidar, aprender com a experiência, tá? Então, no nível pessoal é assim, emocionalmente algumas coisas vão te afetar, tá? Que não vão afetar outra pessoa. Você Uhum. vai passar por certas circunstâncias, então não basta você ter aprendido. Você tem que estar disponível para pensar, para refletir e para viver naquele momento, tá? Eu sempre digo assim para os alunos, se eu tenho 12 aulas num dia, se eu dei as 3 primeiras aulas boas, isso não muda nada para o aluno, o último aluno da aula, da noite. Eu preciso estar disponível para ele naquele momento, tá? Esse disponível é eu estar disposto a pensar e refletir, embora seja normal de qualquer processo a gente estar cansado de vez em quando, Sim. mas precisa estar disponível, quer dizer, a cada novo ano, a cada nova geração estar disponível, tá? Embora eu acho que em algum momento a gente chega a dizer, para mim chega até aqui eu fui, siga quem quiser seguir, porque é o processo normal do envelhecimento. E Ivan, tratando-se de tudo isso, com certeza já aconteceram alguma questão de resistência dos alunos para com tudo isso, né? Como tu se sentiu, assim, uma coisa que te marcou, uma resistência dos alunos em estudar filosofia, em pensar sobre si mesmo, porque isso é um problemaço, né? É aquela coisa, né? É fácil julgar os outros, mas julgar a si mesmo, imagina julgar as emoções, né? Então, como que tu lidou, como que foi essa questão da resistência? Olha só, eu acho que a gente encontra resistências meio que todo novo turno. Por quê? Porque a filosofia, primeiro que quando o aluno chega no primeiro ano e se depara com a filosofia, ele tem um choque muito grande porque ele está acostumado, basicamente, a perguntas e respostas, Uhum. tá? E o professor dizer se as respostas são certas ou erradas. E a filosofia já, ela muda um pouco essa perspectiva porque ela não lida com coisas certas e erradas no sentido rigoroso, não que não tenha certo e errado, Sim. mas antes disso é uma formação da opinião do sujeito e um posicionamento do sujeito, tá? Então nós lidamos com problemas da existência deles. Só que aí quando a aula é muito. Primeiro porque o cansaço, pensar gasta energia, Sim. tá? Por isso que eu gosto de dar muito, eu gosto muito de aproximar a aula de filosofia com a aula de educação física. Eu posso ir numa aula de educação física com um tênisinho, ir na quadra e não participar do jogo. Eu posso ir numa aula de filosofia e não estar disponível para pensar. E nada vai acontecer contigo, tá? Por quê? Porque é um processo que tem que acontecer. Só que a filosofia também tem um sentido terapêutico. Quando a gente reflete sobre essas questões, é normal que o aluno vá questionando-se nesses processos todos. Ele vai fazer uma autoanálise para quem acompanha a aula. E é normal que na adolescência nós tenhamos momentos de crise, que é um momento normal da adolescência. E que em algum momento essa aula vai contra os valores, vai contra os princípios daquilo que o aluno imagina. Isso já gerou algum debate, assim, debate de ideias mesmo, debates filosóficos, isso já chegou a gerar alguma coisa nesse sentido? Sim, volta e meia quando nós voltamos desses debates, principalmente porque lida com os posicionamentos deles. Uhum. O que eu tenho aprendido mais com o passar do tempo, ah, pelo amadurecimento, é filtrar os debates. Tá? No sentido assim, existem alguns debates que eles, enfim, imagina assim, eu sou um adolescente e eu quero acabar com a aula hoje. Uhum. Então eu vou criar alguns factoides para tirar o foco da aula. Cabe ao professor que é lá filtrar o que que é um debate de fato que vai gerar um progresso ou que é simplesmente tirar o foco da aula, tá? Mas isso é uma percepção e hoje eu lido com tanta sutilidade que os alunos nem percebem esse desvio que eu vou fazendo durante, mas isso é pela experiência, tá? Sim, Que sim. acontece.
tá? No sentido. Mas eu não tenho muito problemas hoje com opiniões, com a mudança de opiniões, porque a rede social fez com que todas as pessoas tivessem uma opinião sobre tudo. Sim. E hoje eu acho que talvez a gente segurar a opinião e refletir. Sobre ela? Anos atrás a gente dizia, o aluno tem que ter uma opinião sobre tudo. Hoje eu acho que por causa das redes sociais eu tenho que talvez segurar a opinião um pouquinho, refletir, dar o tempo para reflexão, é talvez uma das grandes formações. Mas enfim, isso varia muito da personalidade dos alunos. Alguns alunos tentam ter uma opinião, uma visão de história, de filosofia, Sim. para que eles possam participar. Eu brinco assim, história, você não precisa saber dos nomes, mas precisa dizer, chegar em casa e dizer, olha, Diácono, o que nós estudamos sobre vai perguntar para teu filho o que estudou sobre a Primeira Guerra, ele tem que ter uma opinião. Ele vai ter que ter um mínimo de um conhecimento básico. Sim. Porque daí ele vai conseguir lidar. Se ele ficar preso A à data. fórmula, à data, ele não opera com isso. Ele não opera. Meio que assim, a gente aprende a lidar muito, depois que não tem a calculadora, não tem a folha de fórmula, não tem o livro, eu fico perdido. Sim. E eu preciso operar com esses conceitos fora de sala de aula. Se é para ter uma vida, eu preciso começar a operar. Então, slow teacher é uma teoria norte-americana, menos professor, menos informação e mais formação. Nós estamos. Quer dizer, menos informação e vamos pensar sobre essas informações, porque informações nós não conseguimos competir com a rede social. Mas, por outro lado, a gente precisa fazer processos formativos. Até no meio da tua resposta você falou a palavra experiência. O que você lembra que no período que você estava se formando, que não te preparou para encarar a sala de aula? O que tu acha que na sua formação teve, sei lá, teve um momento que a formação pecou em algum momento, que não te preparou para a sala de aula? Eu acho que quando você está estudando filosofia, principalmente para quem está no seminário, a maior parte das pessoas nunca pensa em ser professor. Então a gente tem um pouco de dificuldade na época, eu acho que é meio que geral, assim, com as disciplinas didáticas, metodológicas, tá? Por que eu acho que a gente tinha dificuldade na época? Porque isso era tratado como uma coisa separada. Sim. Isso não deveria ser. No meu caso era eixo, chamado aulas de eixo. Aí como assim eixo? Você prepara, tipo assim, você se ocupa em fazer a receita do bolo e no outro lugar você tem que fazer o bolo. Quer dizer, você perde tempo fazendo na época, perde tempo fazendo a receita e mesmo que você não aplica, tá? Então, eu acho que talvez nessas áreas a gente pensar sobre os processos formativos, a preparação da aula na prática, muito mais do que a formatação, a coisa formal. Essa formação continua mesmo faz uns 20 anos, ou talvez até mais, né? Acho que as formações de professores, elas precisam se modificar em algumas coisas. Embora hoje eu acho já que nós tenhamos ter formação, porque nós temos pouca formação de professores, enfim, e temos menos essas discussões, menos esses debates, isso é muito mais imediatistas, assim, Sim, sim. enfim, para não fazer uma crítica muito, mas assim, a gente se ocupa da resposta certa, a gente vai bem nas provas lá, só que a gente não pensa sobre a prática, sabe? Sim, sim. Então, que eu acho que isso. Nesse sentido mesmo, não a quantidade de formação em si, mas o quão útil ela vai ser e às vezes ela ainda tá no mesmo padrão de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? E aí, Ivan, pra gente partindo pro final da nossa conversa, tem 2 perguntas rápidas aqui, que é um conceito filosófico que todos, na tua opinião, né, que todos deveriam conhecer. Olha, eu tenho um conceito de filosofia e de educação que são muito próximos, que eu trabalho com os alunos. A educação é aprender com as experiências da vida para ter mais experiências. E a filosofia é aprender com as experiências difíceis da vida para continuar seguindo. Então, eu acho que o conceito filosófico de aprender com a experiência, com as experiências difíceis, é muito interessante. Mas eu gostaria de dizer assim, hoje, pensar talvez é o maior ato de revolta que você pode fazer contra a sociedade. Quer ser revoltado? Lê um livro. Cara, não existe uma coisa mais revoltante hoje do que alguém que lê um livro. Do que alguém que tem Que informação, tem né? que ter a formação, que ele não cai. Então, assim, quer ser revoltado? Lê. Ler é uma forma de você reagir inteligentemente. O sistema não quer que você pense. Sim. O sistema não quer que você perceba a realidade. E não quer tanto que mesmo tu citando a fonte, citando o número da lei ou citando qualquer coisa, ele ainda desacredita de você. Isso. De tão forte que é essa questão. Porque o que nós lidamos hoje na sala de aula sempre é uma atividade herculana, tá? De Hércules, assim. Nós competimos numa aula, vou falar, nós temos 4 horas de aula. Nós vamos competir com as informações que de repente ocupam 10 horas da vida dele. Sim. Tá? No momento em que ele não está preparado para enfrentar, que ele está sonolento, ele vai ter informação. Então a nossa. Não vai absorver nada. Eu nem gosto que a gente. Por isso eu não tenho essa noção de competir com os meios. A gente usá-los e assimilar. Esta é a realidade que nos é posta, tá? Esse é o mundo. Nós vamos ter que aprender a lidar com esse mundo e com esses conflitos gerados pelas redes sociais, pelas mudanças sociais. Aprender a identificar isso, aprender a perceber isso, gestar as emoções perante essa realidade, eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos hoje.
não só na formação, tá? Mas inclusive na nossa construção da nossa vida de forma geral, tá? Então, ao mesmo tempo, a rede social é muito incrível. Sim. Eu consigo saber agora num conflito lá que está acontecendo no Irã, Israel e Estados Unidos, eu tenho informações meio que imediatas. Eu consigo acompanhar, tem análises críticas, tem análise de países de outras versões, o que antes nós tínhamos muito que analisado. Eu consigo baixar livros que eu nunca tive. Quando eu me formei em 2000, para ter um livro, eu tinha que xerocar. Comprar um xerocar. E xerocava a parte dos livros. E era mais caro que o livro, né? Aqui na nossa região, o primeiro livro de Kant que eu tinha saído do seminário, sei que não conheço, não me lembro mais, chegou um estudante de Santa Maria que trouxe nas férias o livro da Crítica da Razão Pura, que eu peguei ele de moto lá em Ervalzinho, fui até São Miguel, xeroquei o livro, tem esse xerox em casa ainda, para ter esse livro. Tá? Para poder Eu tô manusear. curioso, vou perguntar a pergunta que nenhum leitor deve fazer, né? Mas eu vou perguntar igual, quantas páginas tem esse livro? Deve ter em torno de 500 e poucas páginas, que é a Crítica da Razão Pura. E aí, assim, hoje eu tenho aqui, tá? Eu tenho os livros, a maior parte dos livros eu consigo em PDF, eu consigo manusear com a informação. Hoje acontece o contrário. Quando você vê um artigo interessante, uma informação interessante sobre o livro, você compra o livro. Tá? Antigamente, se tinha medo de publicar partes do livro, quando tu leu ele em PDF, alguma coisa, esse livro eu quero comprar. Quer dizer, você compra porque você já leu ele em PDF, você já tem uma informação dele. Sim. Antigamente eles eu não vou mostrar o livro porque as pessoas têm que comprar o livro. Assim são com as músicas. Você hoje tem acesso a música, informação, coisas que antigamente você não tinha. Então tem um lado muito interessante. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse lado interessante, nós temos um esvaziamento disso, tá? Do significado. A gente ouve tantas músicas que nenhuma mais se torna muito impactante. Tá surfando só. E talvez uma das sugestões é ler de forma mais significativa, tá? Mas é difícil hoje, inclusive a gente ler livros longos, tá? Ler parágrafos longos. A gente quer uma informação rápida com algum resultado, tá? Então hoje você levar, por exemplo, uma escola, alunos para pesquisar, nenhum aluno hoje que frequenta a escola vai cogitar que nós vamos para a biblioteca, tá? Não existe, nós vamos sair fazer uma pesquisa. Não tem nenhum dos alunos que vai ter a intuição de dizer, a gente vai na biblioteca. A gente vai para a sala de informática. E daí o que faz? Bota lá no Gemini, bota lá no ChatGPT, bota e ele vai ter informação básica. E eu acho que é assim que funciona a pesquisa hoje. Só que ele vai ter que ampliar além disso. Vai ter que saber filtrar e ampliar tudo. Vai ter que saber filtrar. Então são os desafios que nós temos. Mas os jovens são vítimas da sociedade. Tá? Eles não produziram as tecnologias. Tá? Eles não são maus em relação a isso. São resultados. São vítimas de uma sociedade que nós, adultos, oferecemos para eles. Então por isso que essa função da escola, de cuidar, de formar, de preparar, mesmo que a gente ache, não, a geração está sendo perdidas, é a função da escola, porque nós geramos essas gerações, tá? É produto da sociedade. Bom, Ivan, a conversa está muito boa, né? Eu acho que quem acompanhou até agora gostou muito da conversa. Eu queria que tu fizesse as suas considerações finais e, junto com elas, passar uma mensagem para os alunos que agora estão no terceiro, estão no segundo ano do ensino médio, ou algumas pessoas que vão assistir agora, que se interessam por filosofia. O que tu daria de dica para essas pessoas para seguirem esse rumo? Eu primeiro dizer que, assim, eu acho que, na minha opinião, a filosofia ela tem uma grande capacidade estruturante do sujeito. Embora eu acho muito pouco provável a filosofia como... Sim, eu quero uma profissão que me renda dinheiro. Eu acho que a filosofia está de longe nessas profissões. Por outro lado, se você quer uma vida diferente, uma vida alternativa, eu acho que a filosofia é um caminho de uma vida alternativa. Tem uma brincadeira que se diz: para que serve a filosofia? Para estragar o churrasco da família dos domingos. Quer dizer, porque você vai questionar algumas coisas que são senso comum, mas eu acho que a filosofia te auxilia para você pensar fora do normal, tá? Quando esse normal é doentio, eu acho que ela permite você fazer esse estranhamento. Embora eu acho que pôr o mundo inteiro em crise é extremamente brutal e às vezes é insuportável para certas pessoas. Mas eu acho que a sugestão comece por livros fáceis, clássicos de filosofia. Nós temos autores, por exemplo, que nem o Cortella, que tem uns livros muito interessantes para quem está começando na filosofia. Ele está muito próximo de uma filosofia que você consegue ler sem um grande preparo. Embora alguns autores mais clássicos da filosofia, eles exijam de você uma linguagem, um vocabulário próprio. Então, talvez você se deparar com um autor desses clássicos de envergadura, traumatize, enfim, termine o teu contato, você acha? Mas então tá, né? Quero te agradecer por ter vindo, né? Demorou, mas conseguimos marcar, né? Teu tempo é bem restrito. E espero que a gente converse mais, né? Vou convidar alguns para assistirem também. Tem um canal chamado Não é Aula, é Conversa. Lá tem alguns capítulos sobre Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, acho que John Locke a gente gravou também. Tem mais um ou dois filósofos lá que a gente fez umas vídeos aulas há muito tempo atrás, mas ficou muito interessante. Muito interessante.
foi aquele trabalho lá que a gente não sabia como fazer direito, mas o resultado foi bem legal, né? Então quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer todo mundo que ficou até aqui assistindo, e valeu, pessoal, até a próxima.